você ouve um apelo evangélico, quando você ouve uma mensagem evangélica, os pastores dizem assim: vem para a igreja, venha ser salvo. Jesus está voltando. Ele quer te dar a vida eterna. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ora, isso faz com que a pessoa atemorizada, vivendo num mundo de guerras, estamos vivendo aí os últimos dias, a guerra tarifária do Trump, atingindo vários países, Brasil, Índia, Rússia. Então, com o desequilíbrio emocional, com a vida numa maior dificuldade em que se está, a má distribuição de renda, a violência que bate em cada esquina, a pessoa então recebe aceitar a Jesus como uma proposta divina para que ela esteja protegida. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, você não é atingido, e quando Jesus voltar, você vai para o céu. Olha o que se anuncia como esperança. Jesus está voltando. Olha a guerra, olha a pandemia, olha os sinais, nação contra nação. Venha, este mundo é um mundo de ilusão. Eu conheci um pastor que ele dizia que esse mundo era um mundo de ilusão. Ele tinha um excelente carro desse mundo de ilusão. Ele morava num condomínio na Barra da Tijuca, Bela Mares, neste mundo de ilusão. A sua esposa não cozinhava há mais de 10 anos, porque como pastor presidente, o salário dele era 45 mil, da sua esposa 20, deste mundo de ilusão. Enquanto os crentes que achavam, realmente, esse mundo é de ilusão, o nosso negócio é ir morar no céu, tudo isso vai ficar aqui. Davam o seu tempo, o seu dinheiro, e iludidos, alguns morrem sem ver Jesus voltar, alguns decepcionados acabam saindo e tem que sair mesmo. Pare e pense comigo, porque é uma questão de inteligência emocional. Se Jesus tivesse mesmo que voltar, ele está esperando mais o quê? Quantos milhões de pessoas morreram na pandemia e ele não veio? E na concepção dos pastores, o diabo levou essas vidas. Quem morreu na pandemia e Jesus não veio, e grande parte não tinha Jesus, morreu e foi para o inferno, na concepção evangélica. E Jesus não veio. Houve uma enchente no Rio Grande do Sul, centenas de crentes, orando, jejuando. Jesus não veio. A guerra na Ucrânia mata mais civis do que militares. Jesus não veio. Eu vi uma reportagem da guerra entre Israel e Hamas. A destruição em massa. Mulheres com crianças, famílias perdendo seus filhos, perdendo sua casa. E Jesus não veio. Vamos ver por uma outra ótica. Se Jesus prometeu voltar, e ele não volta para livrar o seu povo, levar para o céu, então que Jesus é esse de amor que os crentes esperam? Porque se ele prometeu um novo céu e a nova terra, e nós, o povo da graça de Deus, entendemos que novos céus e nova terra simbolizava o novo governo estabelecido, que não era o governo judaico com seus sacerdotes, essas coisas todas. Nós temos vídeo no canal explicando isso. Ora, se Jesus prometeu voltar para levar os crentes para os céus, ele está esperando o que acontecer? O diabo levar mais pessoas para o inferno? Vidas serem massacradas na guerra na Ucrânia, no Hamas? Guerra tarifária no Brasil, onde as pessoas podem perder seus empregos, empresários vêm à falência? Outra pandemia que vem devastar o resto que ficou? Alguma coisa aqui está errada. Porque se eu não tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu iria ver Jesus como alguém que abandonou o seu povo. O seu povo que dá o dízimo, o seu povo que jejua, o seu povo que toma a Santa Ceia e o seu povo que faz culto de consagração. Alguns deles dizem, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Mas os crentes são assaltados, os crentes têm que trabalhar, os crentes passam fome. E há uma estatística de que das religiões existentes, os evangélicos são os mais miseráveis. Os pastores não. Os pastores têm salário. Os pastores recebem o dízimo que eles pedem para Deus. Os pastores pedem dízimo à igreja, que é de Deus. Mas com o dízimo de Deus, eles compram carro. Deus não anda de carro. Eles compram terno. Deus não usa terno. Eles compram mansão. Deus não compra mansão. Deus não usa mansão. Eles comem a melhor carne.
vestem a melhor roupa, têm as melhores joias, seus filhos as melhores escolas. O dízimo é para Deus ou é para eles? Acorda, crente. Desperta. Você está perdendo a sua vida, está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o melhor da sua vida. Você está trabalhando para sustentar os pastores. São eles que vivem bem com esse negócio de Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ora, olhando pela minha ótica, se eu fosse um evangélico, eu iria fazer essa pergunta. O que Jesus está esperando para voltar? Se na Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos, dizia que iria voltar em breve, o que ele está esperando para voltar? Mais pessoas morrerem? Mais inocentes morrerem? Mais alagamentos? Mais guerra? Destruir Hamas? Foguetes? Bomba nuclear? Pastores enriquecendo? O que é que ele espera para voltar que ele não volta? Sabe qual é a verdade? A verdade é que isto é uma prisão, uma gaiola mental, e que as pessoas abriram mão de tudo que tinha para sustentar esses lobos vorazes. Qual é a esperança que lhe resta? Que no céu vai ter uma casa dela toda de ouro. Que conversa. Como que eu fui comer um reggae desse? Como que eu pude comer um baião desse sem queijo? Quer dizer que eu dou tudo que eu tenho aqui na terra para os pastores, eles aceitam. E depois eles me prometem que no céu eu vou ter uma rua de ouro. Eu lembro de um quaquá assim. Você explode o seu avião numa torre gêmeas, você vai morrer. Mas lá no céu vai ter umas virgens esperando por você. Até quando você, evangélico, vai se permitir isso? Você acha mesmo que se Jesus tivesse que voltar, ele não tinha voltado e acabado com tudo isso? Se fosse para acabar com tudo isso, ele já não teria acabado? Desde quando a Bíblia foi escrita que vem anunciando que Jesus vai voltar? É que Jesus voltou para aquele povo. Mateus 24:34, ele aponta que ele viria para aquela geração. Esta vinda não foi para destruir a terra. A terra não foi feita para ser destruída. Geração vai, geração vem e a terra continua para sempre. Ele veio destruir uma nomenclatura que até se chamava terra, mas era como Israel era conhecido. Houve a terra, que era a terra de Jerusalém. Então Jesus veio julgar o seu povo, julgar os judeus. Este julgamento começou na Cidade Santa, quando o templo lá em Jerusalém caiu. De lá para cá, Constantino e a igreja evangélica começaram a dizer quem nasceu depois, mas desconhece a historicidade, desconhece a escatologia consumada, e aí diz assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas eles estão construindo templos. Jesus está voltando, eles estão comprando carros. Jesus está voltando, mas eles estão construindo empreendimentos imobiliários. Jesus está voltando, mas ele... Fala, se Jesus está voltando. Olha quantos anos eu prego que Jesus já voltou. Desde 2017. Olha quantos anos eu bato nessa tecla e nada. Olha quantos vídeos que eu tenho sobre arrebatamento, sobre vinda de Jesus, sobre juízo, sobre trono branco. Eu já fiz vários desafios aos teólogos, me dizendo onde estão, então, os homens que Jesus disse que eles ficariam até a volta dele. E nada. E por que eles ameaçam? Porque um povo, uma nação, uma comunidade, ela se submete com obediência àquilo que ela tem medo. E o medo do crente ignorante é que Jesus volte e ela fica. Sem saber que ele já voltou. E ele está aí. Desperta. Este canal existe para isso. Para despertar. Para tirar você desse sono letárgico. Para você aprender a viver a sua vida sem juízo, sem culpa e sem ganância. Jesus não vai voltar. Jesus voltou no primeiro século da era cristã, julgou o seu povo. Vilma Rodrigues, membro do canal, aquele abraço do GG. Julgou o seu povo e com a queda do templo estabeleceu uma nova aliança. Sem sacerdotes levitas, sem templos, sem rudimentos cerimoniais. É o que nós chamamos igreja sem religião. Vidas com a mente equilibrada, que prestam culto racional para dizer obrigado, Pai, por me conduzir em triunfo e me fazer viver em perfeita vitória. E para você, ignorante evangélico, presta atenção. Jesus não vai voltar. É você que vai voltar para ele. A carne voltará ao pó e o espírito voltará a Deus. Recebe? Melhor dia. Graça eterna. Melhor tarde. Graça eterna.